Você já ouviu falar de um lugar onde navios desaparecem sem deixar rastros e aviões somem misteriosamente? O Triângulo das Bermudas é mais do que uma lenda. É um mistério que desafia cientistas há décadas. Será que estamos lidando com distorções no tempo, fenômenos magnéticos inexplicáveis ou algo ainda mais profundo e oculto? Prepare-se para mergulhar nas águas desconhecidas desse enigma e descobrir os segredos que elas podem estar escondendo. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Em uma área aparentemente comum no Oceano Atlântico, a apenas centenas de quilômetros das costas da Flórida, um mistério que desafiou gerações ainda persiste: o Triângulo das Bermudas. Com bordas delimitadas de forma imaginária entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, essa região ganhou notoriedade devido a desaparecimentos inexplicáveis, sendo um dos mais icônicos o caso do Flight 19. Em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros TBM Avenger da Marinha dos Estados Unidos decolaram para uma missão de treinamento. A rota era direta, porém, o inesperado logo se manifestou. A primeira evidência de que algo estava errado veio quando os pilotos começaram a relatar problemas com os equipamentos de navegação. As bússolas, peças fundamentais para a aviação da época, indicavam direções conflitantes. Na época, essas bússolas magnéticas dependiam do alinhamento com o campo magnético da Terra, um fenômeno bem compreendido pela ciência. No entanto, ao voar sobre o Triângulo das Bermudas, a bússola principal indicava o norte geográfico, enquanto a de backup apontava o norte magnético, gerando confusão entre os pilotos. A desorientação foi agravada por uma estranha condição atmosférica. Testemunhos posteriores de outros pilotos que sobrevoaram a área falam de um nevoeiro espesso, muitas vezes descrito como nevoeiro eletrônico, uma espécie de distúrbio atmosférico que afeta radares e equipamentos de comunicação. O Flight 19 relatou dificuldades em reconhecer a terra firme ou o oceano, como se a visão do horizonte tivesse sido distorcida, uma sensação de desorientação espacial que é temida por pilotos. Então surge uma teoria fascinante e que vai além do nevoeiro ou dos campos magnéticos. Alguns físicos sugerem a possibilidade de que a região abrigue distúrbios temporais, similares aos buracos de minhoca, teorizados dentro da física relativista. Segundo essa teoria, buracos de minhoca podem conectar 2 pontos do espaço-tempo, permitindo viagens instantâneas entre regiões distantes do universo ou até mesmo viagens no tempo. E se o Flight 19 não tivesse simplesmente desaparecido, mas sim sido deslocado por uma distorção temporal? Essa hipótese, embora pareça ficção científica, encontra apoio em relatos de outros navegantes que reportaram lapsos temporais ao cruzar o triângulo. Mas há algo ainda mais intrigante que podemos explorar. O que existe abaixo da superfície dessas águas misteriosas? Se voltarmos o olhar para o fundo do oceano, logo abaixo do Triângulo das Bermudas, encontramos um terreno que parece ter sido esculpido por forças inimagináveis. Nas profundezas dessas águas, há uma topografia fascinante e misteriosa. O leito oceânico aqui é marcado por vales abissais, montanhas submersas e, talvez o mais intrigante, grandes depósitos de hidrato de metano. Esses depósitos de gás, aprisionados no gelo sob alta pressão, são conhecidos por serem altamente instáveis. Quando liberados, eles podem criar bolhas gigantescas que, ao chegar à superfície, reduzem dramaticamente a densidade da água. O que isso significa? Em teoria, um navio que cruze sobre uma dessas bolhas poderia perder sua flutuabilidade instantaneamente, afundando sem deixar vestígios. Alguns cientistas acreditam que esse fenômeno pode ser uma peça importante para explicar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. A liberação súbita de grandes volumes de metano poderia, além de afetar embarcações, também impactar aviões que voam baixo, alterando a composição do ar e causando falhas nos motores. Mas seria esse o único fator? A geologia subaquática da região é apenas o começo do mistério. Descobertas recentes revelaram formações que muitos especulam ser restos de uma civilização antiga. Uma dessas descobertas foi feita nos anos 70, quando uma equipe de mergulhadores relatou a presença de grandes estruturas submersas nas águas das Bahamas, a poucos quilômetros do Triângulo das Bermudas. Essas estruturas, batizadas de Estrada de Bimini,
consistem em blocos de calcário perfeitamente alinhados, o que levou alguns a acreditar que poderiam ser os restos de uma antiga civilização perdida, talvez até a lendária Atlântida. Seria possível que as ruínas de uma civilização avançada estivessem escondidas sob essas águas, guardando segredos de uma tecnologia tão poderosa que ainda afeta os fenômenos ao nosso redor? Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas e se os segredos tecnológicos dessa civilização tivessem se fundido com o ambiente, criando efeitos inexplicáveis que ainda hoje influenciam o que acontece na região? Se essas estruturas submersas, como a Estrada de Bimini, realmente pertencem a uma civilização perdida, isso nos leva a questionar se o Triângulo das Bermudas seria mais do que uma simples anomalia geológica. E se esses antigos povos tivessem descoberto uma forma de manipular energias desconhecidas para nós? Sabemos que muitas civilizações antigas possuíam um conhecimento avançado de astronomia e física, muitas vezes além do que acreditávamos possível para sua época. No entanto, o mistério da Atlântida, uma civilização que Platão descreveu como extremamente avançada, mas tragicamente destruída, permanece um dos maiores enigmas da arqueologia. Embora não haja consenso sobre a existência de Atlântida, há algo curioso sobre o local onde esses supostos vestígios foram encontrados. Está precisamente dentro de uma das regiões mais ativas em termos de anomalias magnéticas no planeta. A Terra possui várias dessas zonas, onde o campo magnético parece se comportar de maneira incomum, distorcendo não apenas equipamentos eletrônicos, mas também a percepção humana. No Triângulo das Bermudas, por exemplo, muitos relatam o fenômeno de vórtices magnéticos, onde o norte magnético e o norte geográfico se alinham de forma estranha, gerando falhas em bússolas e outros instrumentos de navegação. Esses vórtices poderiam ser responsáveis por fenômenos como distorções visuais, onde aviões e navios perdem a noção de sua localização ou até mesmo causarem falhas nos sistemas eletrônicos. Os pilotos do Flight 19, por exemplo, relataram esse tipo de anomalia antes de desaparecerem. Mas mais intrigante ainda é a ideia de que esses vórtices possam também afetar o próprio tempo. Alguns teóricos sugerem que a força magnética na região poderia ser suficiente para gerar microdistorções temporais, causando lapsos no tempo. Isso pode explicar os relatos de pessoas que afirmam ter perdido horas enquanto cruzavam o triângulo. Mas se esses fenômenos magnéticos realmente afetam o tempo e a percepção, que outros mistérios podem estar escondidos nas profundezas do triângulo? Poderiam essas anomalias ser causadas por algo muito maior? Algo que ainda não conseguimos compreender completamente? Se nos aprofundarmos ainda mais na questão das anomalias magnéticas e temporais do Triângulo das Bermudas, surge uma possibilidade ainda mais fascinante: a interferência com o próprio espaço-tempo. A ciência moderna, especialmente com base na teoria da relatividade de Einstein, nos ensina que o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas parte de uma estrutura única e maleável, o espaço-tempo. Sob certas condições extremas, como aquelas presentes em buracos negros, essa malha pode ser distorcida a ponto de criar atalhos entre diferentes partes do universo, os chamados buracos de minhoca. No entanto, algumas teorias sugerem que essas distorções podem ocorrer em menor escala, aqui na Terra, em regiões onde o campo magnético é particularmente intenso ou instável. O Triângulo das Bermudas, com suas constantes flutuações magnéticas, poderia, em tese, ser um desses locais. E se o desaparecimento de navios e aviões for o resultado de pequenas rupturas no tecido do espaço-tempo, causando o transporte acidental dessas embarcações para lugares ou épocas completamente diferentes? Existem relatos de pilotos e marinheiros que afirmam ter experimentado lapsos temporais ao cruzar a região. Alguns dizem que perderam horas inteiras sem perceber, enquanto outros relataram ver formações de nuvens ou nevoeiros que pareciam envolvê-los de forma inexplicável, como se estivessem entrando em um túnel de tempo. Esses testemunhos, embora desconsiderados por muitos como fruto do estresse ou de condições climáticas extremas, podem ter algo mais a nos dizer. Se essas distorções temporais são reais, isso significaria que os desaparecimentos no Triângulo não são apenas físicos, mas também cronológicos. Seriam esses navios e aviões enviados para outros períodos da história? Ou até para outras dimensões?
A ideia de dimensões paralelas, que até recentemente pertencia ao reino da ficção científica, tem ganhado terreno na física teórica. Se o Triângulo das Bermudas for um ponto de acesso a uma dessas dimensões, o que mais pode estar acontecendo por lá que ainda não percebemos? Agora, se realmente estamos falando de distorções no espaço-tempo e a possível existência de dimensões paralelas, precisamos nos aprofundar no comportamento dos fenômenos atmosféricos incomuns que ocorrem no Triângulo das Bermudas. Tempestades se formam de maneira estranhamente rápida nessa região, com ventos ciclônicos e raios que parecem surgir do nada, muitas vezes sem aviso. Aviões e navios relatam entrar em condições meteorológicas perfeitas e, em questão de minutos, serem apanhados em tempestades violentas. Essas tempestades não só criam desafios de navegação, mas também parecem ter propriedades estranhas. Uma hipótese intrigante sugere que essas tempestades podem ser geradas por nuvens de energia que flutuam entre as camadas da atmosfera, algo ainda pouco compreendido pela ciência. Os pilotos, em particular, relatam o fenômeno do vórtice de ar ou túnel de vento, uma formação de nuvens em espiral que aparece de forma súbita. Em 1970, o piloto Bruce Gernon descreveu como seu avião foi envolvido por um desses vórtices enquanto sobrevoava o triângulo. Ele relatou que o túnel parecia dobrar o tempo e sua bússola e instrumentos eletrônicos começaram a girar loucamente. Quando finalmente conseguiu sair do fenômeno, Gernon notou que havia viajado muito mais rápido do que o normal, como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. Ele não era o único a relatar esse tipo de experiência, o que levanta uma questão fascinante. Esses vórtices poderiam ser responsáveis por criar lapsos temporais? Se essas tempestades e vórtices estão, de fato, manipulando o tempo e o espaço de formas que ainda não entendemos, isso explicaria por que tantas aeronaves e navios parecem desaparecer sem deixar rastros. Mas se o tempo pode ser dobrado, será que existe algo ainda mais profundo ocorrendo por trás dessas tempestades? Se essas tempestades e vórtices atmosféricos são capazes de distorcer o tempo e o espaço, o que mais poderia estar oculto sob a superfície dessas águas turvas? Existem teorias que vão além da ciência atmosférica e tocam em fenômenos ainda mais profundos, as forças eletromagnéticas que percorrem o planeta. Sabemos que a Terra é envolta por uma vasta rede de campos magnéticos, e que esses campos desempenham um papel crucial na proteção contra a radiação solar e na orientação de dispositivos de navegação. No entanto, no Triângulo das Bermudas, esses campos parecem agir de maneira peculiar. Pesquisadores sugerem que a interação entre o campo magnético terrestre e as formações geológicas subaquáticas da região pode estar criando um tipo de anomalia eletromagnética. Essas anomalias poderiam explicar os relatos de avarias inexplicáveis em equipamentos eletrônicos como rádios, radares e bússolas que começam a girar descontroladamente. Alguns cientistas especulam que, sob certas condições, a atividade magnética pode se intensificar a ponto de interferir com os sistemas de navegação de aviões e navios, fazendo-os perder completamente o rumo. Além disso, existe a possibilidade de que essas anomalias magnéticas estejam de alguma forma interagindo com a ionosfera, a camada eletricamente carregada da atmosfera. Tal interação poderia gerar fenômenos eletromagnéticos extremos, como relâmpagos globulares ou explosões de energia, que poderiam desorientar tripulações inteiras ou até derrubar aviões. Seriam esses eventos magnéticos a chave para explicar os desaparecimentos? Ou há ainda uma outra força que não consideramos, algo escondido nas profundezas do oceano ou nas camadas superiores da atmosfera, que desafia nossa compreensão científica?